gostaria de perguntar à igreja, com certeza você já fez um pedido especial no começo deste ano, ou para começar este ano. Cada um de nós já fizemos o nosso pedido. E Deus concede sempre que nós façamos pedido. Deus sempre é aberto. Seus ouvidos são sensíveis a ouvir os nossos pedidos. Mas já pensou bem qual o pedido que você fez para este ano, ano de 2013? Claro, cada um tem o seu perfil de pedido, porque cada um tem as suas necessidades pessoais, particulares, as suas necessidades também familiares, e diante dessas necessidades nós recorremos àquele que realmente tem, que é o nosso provedor, as bênçãos das quais nós necessitamos, que é o nosso Deus, nosso soberano Deus, abençoador. Ele também é o nosso provedor. Então, qual foi o seu pedido? Não precisa mencionar, mas lembre aí no seu coração qual o pedido que você lançou diante de Deus. Tenho certeza que foi algo interessante, algo que para você era importante, talvez uma bênção especial para você mesmo, talvez para você ficar mais próximo de Deus, como nós cantamos, mais perto dEle, mais separado para Ele. Talvez seja uma bênção de saúde para alguém da sua família que estava enfermo ou está enfermo, que você assim o deseja, que haja cura, que haja restauração, que haja bênção. Mas nós vamos falar para um homem, alguns textos do qual este homem, Deus deu a oportunidade para ele fazer um pedido, quando no começo do seu reinado, e ele faz um pedido do qual agrada muito a Deus. Obrigado, minha irmã. Dá uma desligadinha daquele ventilador. Nós vamos falar um pouquinho de alguma coisa sobre os ensinos de Salomão no livro de Provérbios. Provérbios, capítulo 1. E nós vemos que Salomão sonha, tem um sonho com Deus, do qual o Senhor fala a ele: olha, Salomão, faça um pedido. Você é o meu escolhido, você é o meu eleito para reinar, para administrar o meu povo. E Salomão, naquele momento, teve um brilhante pensamento. Eu penso aqui que já foi uma orientação do Espírito de Deus sobre a sua vida. Naquele momento ele estava realmente dependente de Deus e duvidoso da sua capacidade de reinar, de administrar aquele povo com justiça e com equidade. Salomão pede sabedoria a Deus. E, amado, sabedoria é uma coisa muito importante, principalmente da fonte aonde tem todos os suprimentos da nossa vida. Amém? E eu quero profetizar na vida dessa igreja muitas bênçãos, que o Senhor conceda nesta noite, nesse momento, uma página em branco, do qual ali será acrescentada toda sorte de bênçãos na sua vida, onde serão escritas todas as bênçãos na sua vida. Não somente bênçãos de prosperidade financeira, que também serão acrescentadas, mas bênçãos de uma vida em comunhão com Ele, porque Ele é o nosso provedor. A Ele toda honra, toda glória. E nós precisamos andar por este caminho, caminho do qual o provedor nos aponta. Pastor Luiz Carlos disse, leu um texto aqui do qual nós vemos lá em Lucas, Jesus exortando a multidão e os seus discípulos: aquele que quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. 3 observações importantes quando nós queremos fazer as escolhas de Deus, do Senhor para as nossas vidas. Que você tenha certeza da sua escolha, do caminho do qual você
já escolheu, já está no seu coração. E você vai tomar posse das bênçãos, porque há promessas de bênçãos para você, para sua casa, para sua família. E Salomão, sendo um homem de Deus, ele fala algo lá no Salmo 127, Salmo dele: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não vigiar a sentinela, em vão vigia a sentinela. Então é uma dependência realmente total de Deus. Que o Senhor possa agora, neste momento, estar na sua casa, no seu lar, na sua família, na sua vida edificando. Que possamos todos sermos edificados para a honra e glória do Senhor, amém? Todos, sem nenhuma exceção, você possa tomar posse. Que você possa profetizar na vida da sua família, na vida do seu irmão, grandes bênçãos que o Senhor fará. Há muitas promessas que o Senhor vai concretizar, porque Ele é toda fonte de bênçãos. Mas a pena que, apesar do legado que Salomão nos deixa, muita exortação para a edificação das nossas vidas, Salomão começa muito bem. O Senhor transborda a vida de Salomão em sabedoria, transborda também a vida de Salomão em riquezas, mas infelizmente Salomão desliga dessa fonte, ele despreza essa fonte, ele começa a olhar e a servir outros deuses, que não é o Deus que ele professa, pela palavra graciosa que nós vamos trazer esta noite. Provérbios capítulo 1, versos 7 e 8, amados. Provérbios capítulo 1, versos 7 e 8. Amém? Todos acharam? Assim diz a palavra do Senhor: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Algumas versões aparece o princípio da ciência, é a mesma coisa. Ciência e sabedoria de Deus é a mesma coisa. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Verso 8: filho meu, ouve a instrução de teu pai e não deixes a doutrina de tua mãe. Amém? Vamos orar mais uma vez, amados. Pai de amor, muito obrigado, nosso Deus, por cada ano que se passa, por cada dia que se passa, por cada momento que se passa, em se passando na tua presença. Pai, muito obrigado, porque o Senhor é o nosso Deus provedor, e nós tomamos posse, Senhor, da tua palavra, a tua palavra que nos exorta, mas sobretudo também nos edifica, sobretudo, Senhor, nos consola. Que essa palavra graciosa e abençoadora possa adentrar aos corações aqui presente, porque vieram buscar do Senhor uma palavra que fale aos seus corações, que edifique as suas vidas, cuja palavra, Senhor, não é minha. Eu não tenho nenhuma palavra, mas o Senhor a tem. E nesta noite, nesta oportunidade, nós queremos beber da tua palavra, Senhor, comer da tua palavra, que a tua palavra nos exorte, nos edifique, nos prospere nos teus caminhos, e não permita, Senhor, que nunca essa palavra seja estabelecida, possamos desviar dos teus caminhos, mas que o Senhor nos segure, nos ampare, nos fortaleça, mesmo nos momentos das lutas, das adversidades, mesmo nos momentos das fraquezas físicas, das enfermidades, que o Senhor esteja nos sustentando, nos fortalecendo e acrescentando no nosso coração fé nas promessas que o Senhor tem para a sua igreja, porque há muitas delas, nosso Deus, e nós cremos que neste ano será um ano de muitas bênçãos, e nós tomamos posse, Pai amado, de todas elas,
nos capacite a andar nos teus caminhos, nos capacite, Senhor, a andarmos com as nossas vidas na obediência à tua palavra. Pai, muito obrigado pela tua igreja aqui estabelecida. Pai, muito obrigado pela liderança da tua igreja, pelos pastores aqui presentes, pelos amados e amadas aqui presentes. Mas nós queremos que as tuas bênçãos alcancem aqueles que não chegaram aqui. Muitos estão em viagem, estão viajando, mas há alguns que estão enfermos nos leitos de dor, e nós pedimos que o Senhor ali chegue, porque o Senhor é o médico dos médicos por excelência, esteja curando, abençoando, restaurando. Pai, eu não estou mencionando nomes, mas o Senhor sabe todos os teus filhos, que nesse momento depende do Senhor, depende de uma cura, de um milagre na sua vida. Que esse milagre aconteça agora, Senhor, que seja tudo feito para a tua honra, para a tua glória. Pai de amor, muito obrigado, porque se estamos aqui é porque o Senhor nos sustentou e o Senhor nos aqui trouxe. Muito obrigado mais uma vez por todas as bênçãos recebidas. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém? Amados, nós vamos falar um pouquinho sobre o princípio da sabedoria. E nós sabemos que Salomão dá esse legado, ele escreve sobre sabedoria em função daquilo que ele pediu a Deus. E Deus se agradou desse pedido, que transbordou no coração de Salomão um discernimento, de tal forma que fala aos nossos corações nesse momento, de tal grandeza que fala aos nossos corações, nos exorta a confiarmos no Senhor e na sua palavra, e a entendermos que através da obediência à sua palavra, nós colheremos bons frutos. E há bons frutos para a igreja do Senhor que confia no Senhor, na sua palavra, e anda no temor da sua palavra. Nós vamos observar, amados, que há dois entendimentos de sabedoria. Há uma sabedoria que ela é secular, segundo este mundo. Ela abrange acúmulo de conhecimentos, abrange acúmulo de riquezas, destaque da pessoa, destaque de si mesmo. Ela abrange aquele que é mais esperto, abrange aquele que domina os outros através da sua palavra, das suas ações, e aquele que depende de Deus, aquele cuja vida está entregue ao Senhor. Há dois tipos de sabedoria. Nós vivemos no mundo tamanha concorrência. Olha, você tem que estudar para ser o primeiro da fila, tirar em primeiro lugar. Eu conheci um pai que ele não aceitava que o seu filho tirasse segundo lugar, tinha que ser o primeiro. Tamanha era, no meu entendimento, o orgulho, o egoísmo daquele pai para com aquele filho. Claro que quem não desejaria que o filho fosse o primeiro? É óbvio que sim, mas se ele for o segundo, terceiro, amém, glória a Deus. Que o Senhor faça dele um homem de Deus, uma mulher de Deus, independente da sua classificação, mas dependente da classificação do Senhor, dependente daquilo que o coração dele está aberto, sensível à palavra do Senhor. Isso que é sabedoria, que vem fundamentada pela graça de Deus, pelo temor de Deus. Sabedoria de Deus é revelada pelo Deus da sabedoria, que é soberano e nos orienta a caminharmos no seu propósito. E a palavra diz: o princípio da sabedoria, nós estamos invertendo o texto, é o temor do Senhor. Mas, amados, vamos observar o que é o temor do Senhor. Em que consiste, na verdade, o temor do Senhor? Nós poderíamos generalizar: pastor, é a obediência à palavra de Deus? Está certo, está correto, está corretíssimo. É tendo a palavra de Deus como princípio, como base, como bússola, como direção da sua vida. Mas a própria palavra responde com alguns detalhes a mais.
Nós vamos estar olhando, vir algumas páginas, Provérbios 8, 13, onde se define o temor do Senhor. Nós vamos ver alguns detalhes dessa obediência essa que agrada realmente o nosso Deus, quando nós somos zelosos pela sua palavra. 8:13 de Provérbios, está na minha versão. O temor do Senhor é aborrecer o mal. Primeiro princípio é desviar do mal, é desviar daquilo que não agrade a Deus. Se você tiver uma atitude, um ato, uma ação, da qual você tem dúvida, observe que os mandamentos do Senhor é você desviar do mal, fugir da aparência do mal. Não necessariamente precisa ser um mal, mas uma aparência já é mais do que suficiente para você fugir, para você desviar. O temor do Senhor é aborrecer o mal. A soberba, muito cuidado com arrogância também. E a soberba, amados, é algo que muitas vezes prolifera no meio da igreja. E a própria palavra do Senhor diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá o quê? Graça aos humildes. Nós estamos aqui numa igreja, cuja igreja é o corpo de Cristo. A cabeça que faz a diferença. Todos nós somos membros desse corpo. E se somos membros, temos que de fato estarmos preocupados um com o outro, a sermos bênçãos um na vida do outro, a orarmos um pelo outro, assim como tenho certeza absoluta que a maioria dos amados, nas suas orações, lembraram dos meus momentos difíceis, da minha enfermidade. Oraram porque entenderam que nós fazemos parte de um corpo, mas temos uma cabeça que dá suporte a esse corpo que é Cristo. A Ele sempre toda a honra, toda a glória. E graças a Deus que nós temos essa cabeça que faz a diferença, que nos orienta e nos capacita. O temor do Senhor é aborrecer o mal, a soberba, que é o orgulho, a arrogância, que também é sinônimo de prepotência, e acharmos que dentro desse corpo nós somos melhores uns que os outros. Não somos. Para o Deus, para o nosso soberano Deus, que nos dá sabedoria a todos, nós somos iguais e somos importantes para Ele. Você é muito importante para o Senhor, e pode ter certeza que você, fazendo parte desse corpo, há muitas promessas de bênçãos na sua vida. Não importa qual é a parte do corpo que você seja. Se eu agora lembrar aqui de um detalhe, se você tiver uma pequena unha encravada, que é uma parte do seu corpo, você cortaria ela, pastor Geraldo? Cortaria o dedinho? Alguém cortaria o seu dedinho? Não. Mas nós somos no médico, tratamos a unha encravada, mas deixa lá o dedinho, vamos curar. Então, amados, não importa a função, todos nós somos importantes para a cabeça, que é o Senhor Jesus, e todas as promessas são para o corpo do Senhor. Mas o temor do Senhor ainda é aborrecer o mau caminho, é não andar pelo mau caminho. É o caminho da maldição, porque só há dois caminhos: o caminho da bênção e o caminho da maldição. E o nosso Deus, lá em Deuteronômio, ainda exorta: olha, sugiro, aponto, tem uma seta indicada: escolhei-vos o caminho da bênção, para que te viva, vá muito bem, e você seja próspero, seja feliz e tenha muitos anos de vida. A própria palavra nos exorta a essas palavras, com a escolha do caminho certo, com a escolha do bom caminho, a escolha do caminho que o Senhor está apontando para os seus filhos. Temos de desviar do mau caminho, e a boca perversa aborreço. Agora eu deixo uma grande pergunta para a igreja:
nós temos zelados daquilo que nós falamos? O que nós temos falado? Qual tem sido o nosso comportamento? Qual tem sido a nossa oratória nos momentos das adversidades, das lutas, das tempestades? Certa vez ouvi alguém falar: olha, dentro da igreja o fulano é uma bênção, mas quando chega em casa é um terremoto, é uma tristeza, a sua boca sai de tudo. Cuidado, amados, nós temos que ter cuidado no exame da palavra. E uma exortação da palavra é vigiar. O que você tem guardado de fato no seu coração? Tem guardado a palavra do Senhor, do qual vai gerar temor, do qual vai gerar de fato obediência à palavra? É isso que tem sido o tesouro precioso? Ou você guarda qualquer coisa que é lançada por aí? Muitas vezes nós temos mensagens preciosíssimas aqui, que os homens de Deus têm que orado, jejuado, dobrado seus joelhos, lançado, profetizado sobre a igreja. E muitas vezes, quando chega em casa, já não se lembra mais nada disso. Às vezes uma palavra é lançada, lá uma seta do inimigo, o cara já troca, já guarda isso no seu coração. Misericórdia, amados. A palavra do Senhor é tesouro, é coisa preciosa. O temor do Senhor é o princípio da obediência, conforme diz na palavra do Senhor. E nós temos que ser zelosos com relação a esse princípio, a essa visão. E nós vemos, amados, que Deus testemunha de um grande homem, Jó, do qual nós falamos muito. Há poucos dias o pastor Geraldo também pregou sobre a vida de Jó. Jó era um homem que era temente a Deus. Ele tinha o princípio da sabedoria na sua vida. Mas não era porque Deus concedia bênçãos a Jó. Diz a palavra que Jó era muito rico. Era um homem temente a Deus. Assim como Salomão foi, mas Salomão se desviou dos princípios do temor do Senhor, mas Jó não. E quando o inimigo chega na presença de Deus, diz a palavra que o Senhor testemunha a respeito da vida de Jó. Viste o meu servo Jó? Não há ninguém na terra semelhante a ele. Homem sincero, reto, que se desvia do mal. Observe bem o testemunho que o Senhor dá a respeito do homem cujo coração agradava a ele. Mas observe bem uma coisa, um detalhe, amados. O que o inimigo questiona a Deus? Claro, Jó é assim porque o Senhor o abençoa de tal forma que qualquer um desta forma que for abençoado será teu servo. Ele vai te honrar com certeza. Talvez, não sei, o inimigo pode dizer assim: até eu te sirvo dessa forma. Se tudo que eu tocar vai prosperar, aonde eu estiver, ali vai se tornar em riqueza, em bênçãos. Mas o Senhor conhecia a grandeza, a fidelidade e a sinceridade do coração daquele que servia. Nós estamos aqui, talvez, umas 20, 30 pessoas. Eu não conheço o coração de ninguém. E eu peço a Deus para conhecer o meu coração. Mas Deus conhece o seu coração. E o seu nome está escrito na palma da mão dele, pode ter certeza. Mas tenha cuidado de ter um coração que agrade a Deus pelo que Ele é, não por aquilo que Ele pode te conceder, acrescentar. Eu profetizei muitas bênçãos na vida da igreja, porque há promessas do Senhor. Mas nós não estamos aqui só pelas promessas, mas por aquilo que o Senhor realmente representa para as nossas vidas. E a grande pergunta que fica: o que o Senhor representa na sua vida? O que Ele realmente é para você? Eu tenho certeza, para esta igreja, Ele não é importante, Ele é mais que importante. Porque a nossa vida depende dEle, por isso que nós estamos aqui. Nós enfrentamos tempestades, enfrentamos enfermidades, enfrentamos dores, algumas decepções, mas estamos aqui para honrar e glorificar o nome do nosso Deus.
É isso que o Senhor quer, um coração agradecido a Ele, por aquilo que Ele é, não pelas bênçãos que Ele pode acrescentar, e pode acrescentar. E observe, amados, que Ele permite que o inimigo tire todas as bênçãos de Jó. Ou seja, Jó fica falido de um momento para o outro. Pior que isso, ele perde aquilo que ele mais amava, seus 10 filhos. E observe que um velório de 10 filhos não é fácil não. Se de um já é complicado, 10 filhos deve doer muito no coração. Deve trazer um questionamento muito grande. Senhor, por que isso? Por que isso aconteceu? Porque eu perdi aqueles do qual o Senhor sabe que nas madrugadas eu dobrava o meu joelho, eu orava, eu intercedia. Mas Jó estava sendo provado onde estava o seu coração. E a palavra do Senhor diz: onde está o vosso tesouro, está o vosso. Onde está o seu coração nesse momento, amados? Claro que nós devemos amar os nossos familiares, devemos amar os nossos filhos, as nossas esposas, netos, bisnetos, devemos amar a nossa parentela, mas acima de tudo isso que Ele nos concede, em primeiro lugar, temos que amar a Ele, que é todo o nosso suprimento. Ele é o dono de tudo, incluindo as nossas vidas. Nesse domingo passado, minha esposa perdeu um primo, foi recolhido um primo, 56 anos, uma pessoa ainda, digamos, teria muita coisa para viver, mas foi retirado do meio da família. E a família estava chocada, entristecida, questionando: por que, Senhor? E a esposa desse rapaz já era serva do Senhor. Eu falei para ela: o Senhor sabe todas as coisas, nós não temos todas as respostas. O porquê que acontecem certas coisas em nossa vida, por que o Senhor retira, mas a vida do fulano está nas mãos dele. Pode ter certeza disso. Ele aceitou, o Senhor aceitou. Então pode ter certeza, Ele está na glória, está melhor do que nós. Nós estamos aqui, temos uma missão ainda a tocar pela frente. Toda honra, toda glória seja dada ao nosso Deus. Mas, amados, qual é a razão da sabedoria que Deus nos concede? Nós temos aqui 5 princípios da qual nós precisamos da sabedoria de Deus. E o primeiro princípio, a primeira razão, é o conhecimento do próprio Deus. Eu gostaria que alguém lesse aí na sua Bíblia, Oséias 6:3 e 6:6. O quanto é importante nós termos conhecimento do nosso Deus, discernimento dele, da sua palavra. A palavra do Senhor nos fala isso. Primeira razão para nos dar a sabedoria, termos conhecimento de Deus. Alguém achou? Pode ler. Oséias 6:3 e 6:6. Pode ler, meu. Pode ler. Seis, seis agora, continuando. 6:6. O 6, isto. O conhecimento de Deus mais do que todos ou todas as ofertas. Nós precisamos conhecer o nosso Deus pelo exame da sua palavra, pela sutileza da sua palavra. O que a palavra do Senhor realmente fala no nosso coração, porque ela já é por si só fonte de sabedoria. Amém ou não? Precisamos conhecer esse Deus, examinar a sua palavra, conhecer a sua vontade, mas há uma segunda razão, é a obediência a esta palavra. E eu gostaria que outro amado achasse 1 Samuel 15:22, o quanto é importante nós andarmos na obediência a esta palavra, segundo o princípio de sabedoria do servo de Deus.
Amém, amados? O quanto Deus destaca a obediência à sua palavra. Agora, se nós nem conhecemos a palavra, como que nós vamos obedecer a palavra? Primeiro o conhecimento, após o conhecimento vem a obediência a essa palavra, porque nós conhecemos o Deus a quem nós servimos. A terceira razão é o relacionamento com o próximo, é sermos uma bênção na vida do próximo. O Senhor Jesus disse, foi muito claro: sereis meus discípulos se fizerdes o que eu vos mando. Mas o que o Senhor Jesus manda? Que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Há uma exortação e ainda há uma referência. Olha, eu sou a referência. E amados, amarmos aqui na nossa igreja, eu digo que não é muito difícil amar, não. Nós estamos em comunhão, ou quase que 99% em comunhão. Mas amarmos lá fora, no nosso trabalho, e às vezes no nosso meio familiar, aonde as tempestades acontecem, aí o negócio fica meio complicado. Tem hora que dá uma vontade de a gente resolver as coisas do nosso modo. Como diz aí na gíria, os jovens chutar o pau da barraca. Não é fácil, mas precisamos ter esse discernimento. Só seremos discípulos do Senhor se amarmos uns aos outros com este referencial. É claro que o amar não significa que você vá concordar com os erros dos outros. Você pode sim discordar, mas no princípio da palavra, no princípio do equilíbrio, no princípio do amor. Você não precisa dizer amém para tudo que você ouve, não. Não precisa concordar. E você vai concordar pelos princípios da palavra, e você vai discordar pelos princípios da palavra. É a palavra que vai ser sempre o seu norte e a sua bússola. Meu irmão, meu filho, minha filha, eu discordo de você, porque a palavra do Senhor assim diz, e ela é mais importante neste momento do que você, porque precisamos andar na obediência com a vida, com a coerência desta palavra, como razão de sabedoria. Quarta razão, amados, é a administração dos bens de Deus, é administrar com zelo, com equidade, com equilíbrio, tudo aquilo que o Senhor nos concede, nos dá, é cuidar realmente de tudo que o Senhor concede, da sua casa, dos seus bens, para a honra e glória do Senhor, para que você possa ter mais, e ainda compartilhar com aqueles também que não têm, ser bênçãos, também através da administração dos bens que o Senhor dá à sua vida. A quinta e última razão, amados, é o domínio próprio. É muito importante que tenhamos esta sabedoria, que é uma das virtudes do Espírito Santo. É a reação diante das adversidades. É entender que a palavra do Senhor diz: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Alguém já disse: olha, esse versículo é o mais difícil de a gente aceitar, de a gente entender. Tem coisas que, misericórdia. Senhor, será que isso está contribuindo para a minha edificação? Será que realmente está contribuindo para que eu seja uma bênção? Às vezes nós estamos chegando no nosso limite, e uma das coisas que realmente mexe com a nossa sensibilidade, realmente são as enfermidades, ou na nossa família. Mas nós temos que crer que a palavra do Senhor assim diz: todas as coisas contribuem, ou seja, ter equilíbrio, ter domínio próprio, é entender que o Senhor é soberano, Ele está no controle mesmo nas adversidades e nas tempestades. Você está com seu barco lá no meio do mar, diante de uma grande tempestade, mas você ter a certeza, ele não vai afundar, porque o Senhor está nele. Isso que é importante, isso é fé, isso é entendimento, isso é conhecimento da palavra, é termos sabedoria, discernimento da palavra de Deus nas nossas vidas, nos nossos corações. E sabedoria, amado, consiste em pensar, analisar, refletirmos antes de agirmos. A grande pergunta diante de toda e qualquer adversidade, turbulência, pode ser perseguição, aflição, angústia. No meu lugar, o que faria Jesus? Nos seus passos, o que faria Jesus? Nesse momento dessa adversidade, o que faria Jesus? Você já pensou, já fez essa pergunta?
Muitas vezes nós esquecemos até de perguntar isso. Agora, como Jesus responderia a essa pessoa? Como ele agiria? Se nós tivermos a sutileza, o conhecimento da palavra de Deus, com certeza nós temos o coração aberto e sensível ao Espírito do Senhor. E o temor do Senhor vai predominar em nossas vidas. E vai clarear o nosso coração através da palavra de Deus. É assim que o Senhor agiria. Nesse momento é assim que o Senhor responderia. Porque a palavra do Senhor confronta com esta realidade. E você tem certeza que você não pode agir diferente. Tem que agir na obediência, na observância da palavra de Deus. Mas eu gostaria que a igreja atentasse para o próximo versículo, versículo 8, que nós já lemos. Filho meu, ouve a instrução de teu pai e não deixes a doutrina ou o ensino da tua mãe. Outro princípio de autoridade. A primeira autoridade vem pela palavra de Deus, mas a autoridade da família, dos pais, dos quais tem a incumbência de orientar, de disciplinar, de doutrinar a família, de ser o polo conselheiro dessa família. E a palavra do Senhor diz, fala para os filhos. E observe que há muitos textos, do capítulo 1 ao capítulo 7, onde fala filho meu. O quanto é importante essa relação de pai e filho, de mãe e filho. O quanto a palavra de Deus nos dá uma responsabilidade com autoridade fundamentada na sua palavra. Filho meu, ouve a instrução de teu pai e não deixes a doutrina ou o ensino da tua mãe. E observe aqui que diz a palavra de Deus que esse é o primeiro mandamento com promessas. Alguém poderia abrir para mim Efésios 6, dos versos de 1 a 3. Vamos observar o quanto é importante para que os filhos obedeçam aos seus pais, cuja autoridade é respaldada também na observância da palavra de Deus. Família é algo sagrado. E nós precisamos também ter uma palavra de ânimo para os nossos filhos, uma palavra sábia de orientação, de instrução para os nossos filhos. Efésios 6, de 1 a 3. Quem pode ler para nós? Observou a consequência da obediência? A consequência da obediência está no verso 3. Por gentileza, pastor, lê para nós o verso 3 novamente. Olha a consequência da obediência do filho, que tem a vida respaldada na obediência aos seus pais. Para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Olha como é importante a autoridade dos pais. Mas nós também, como pais, temos que ter autoridade fundamentada na palavra do Senhor, com sabedoria, com discernimento, vindo do Senhor aos nossos filhos. Eu quero levar um outro versículo, do qual nós temos que levar os nossos filhos à obediência. Verso 15 do primeiro capítulo de Provérbios diz assim: filho meu, não te ponhas a caminho com eles, desvia os teus pés das suas veredas, ou seja, dos seus caminhos, porque os pés deles correm para o mal e se apressam a derramar sangue. Outro conselho para os filhos: desvie do caminho mau, dos maus companheiros, das más companhias. Observe o quanto isso é relevante, a palavra nos tratando como filhos. E quem trata como filho quer realmente a bênção, quer a obediência, quer que a promessa seja de fato cumprida na vida do filho, na vida da filha. Filho meu, não te ponhas no caminho deles, desvie o teu pé dos seus caminhos, porque os pés deles correm para o mal e se apressam a derramar sangue.
Já observou isso? E nós vamos ver isso bem real quando nós olharmos para o Salmo 1, eu vou estar lendo, onde a palavra do Senhor é bem clara, onde ela nos exorta com uma clareza tamanha, do qual essa exortação temos que passar para a nossa descendência. Diz assim: bem-aventurado, feliz, mais do que feliz, vamos dizer aqui, o varão ou filho, que não anda segundo o conselho dos ímpios, não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, porque não são companhias que agradam a Deus, não são companhias que têm o temor à palavra de Deus. Desvia dessas veredas, desvia o teu caminho, a tua vida de ser influenciada por essas vidas cujos corações não tem nada a ver com a palavra de Deus, nada vai edificar na sua vida. E diz: bem-aventurado aqueles que assim não procedem. E observe o verso 2: mas antes, olha que aonde está a sabedoria, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita, quando? De dia e de noite. Não tem hora, não tem momento para meditar, para comer, para beber, para analisar, para refletir na palavra de Deus. Essa palavra não é de homem, é palavra do Senhor, que nos exorta a comermos, bebermos dela, para que sejamos prósperos, para que sejamos bem-aventurados, para que sejamos felizes, mais do que felizes. E observa, amados, eu vou estar fechando agora a nossa palavra com a exortação, com a consequência, melhor dizendo, da palavra no verso 3. Como será o varão, o filho, que assim procede, desviando desses maus caminhos, desses maus conselhos, desses escarnecedores, desse varão, desse filho que tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Qual será a consequência que o Senhor dá a esse varão que assim procede? Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer, amém? Não é alguma coisa não, tudo. Esse homem, esse jovem, esse filho, tem um coração que agrada a Deus, porque é zeloso pela palavra, pela obediência do Senhor, e a palavra está no seu coração. Ele não aceita nada que confronta com essa palavra, mas aceita o que essa palavra diz, e ele guarda como tesouro especial no seu coração. Que todos nós possamos pensar e refletir nas nossas ações, como pais, como filhos, para saber se o nosso coração de fato é sábio, para saber se o nosso coração de fato está agradando a Deus. É muito fácil de eu agradar o pastor Luiz Carlos, agradar o pastor Geraldo. Se eu tiver uma relação carismática, eu posso agradar. Mas com o nosso Deus eu tenho que ter uma relação de fidelidade, compromisso com a sua palavra, porque Ele sonda o meu coração. Eu não posso enganá-lo com palavras, ou com algumas coisas, ou algumas máscaras, mas eu tenho que viver a sua palavra na plenitude, na obediência plena dela, aceitando todos os seus conselhos, todas as suas exortações, para que eu possa prosperar em todas as coisas, para que a igreja do Senhor possa prosperar. E eu profetizo toda sorte de bênção, toda prosperidade, mas eu profetizo que você tenha um coração que agrade a Deus. Como diz Josué e Caleb: olha, se o Senhor se agradar de nós, não há gigante que vai parar diante de nós, nada vai impedir que nós vamos tomar posse
da terra prometida. Pode ter certeza, se o seu coração agradar ao Senhor, as bênçãos estão aí. Você vai tomar posse, vai entrar, e tudo que você fizer vai prosperar para a honra e glória do Senhor. Amém? Vamos ver da igreja ficar de pé, nós vamos estar encerrando esse momento, agradecendo ao Senhor por essa preciosa e abençoada oportunidade. Pai de amor, muito obrigado, nosso Deus. Pai, que nós possamos começar um ano bem na obediência da Tua palavra, mas que possamos terminar ainda melhor ainda, Senhor, tendo um coração que agrade ao Senhor, que possamos ser de fato merecedores da Tua misericórdia, porque sempre será a Tua misericórdia que prevalece nas nossas vidas, nos nossos corações. Nos ajude, nos abençoe, Pai, nós te clamamos, não porque há merecimento, mas porque o Senhor é um Deus de amor, um Deus que olha para os nossos corações, e queremos estar agora sensíveis à Tua palavra, que não possamos esquecer desta palavra graciosa e abençoadora, de que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Pai, que essa sabedoria seja constante nas nossas vidas, que sejamos não somente ouvintes, mas praticantes da Sua palavra, como aquela casa edificada sobre a rocha, que veio os ventos, as tempestades, mas nada foi suficiente e forte para derrubar aquela casa, porque estava firmada na Tua palavra, e que a Tua palavra seja o alicerce da Tua igreja, não somente neste momento, neste mês, neste ano, mas enquanto a Tua igreja existir, que ela seja grandemente abençoada e fortalecida na obediência à Tua palavra. Pai, muito obrigado, Senhor, porque até aqui estamos fundamentados nessa palavra, mas nos ajude, Senhor, a não somermos apenas ouvintes, mas sobretudo praticantes. E nos momentos difíceis nós queremos que o Senhor esteja ao nosso lado, que o Senhor seja a nossa sombra, nos sustenta, nos consola, mas não permita que a nossa fé desfaleça. Tem misericórdia, que possamos, como Teu servo do passado, falar, Senhor, com autoridade revestida no Senhor. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, que a fé sempre seja o alicerce das nossas vidas, cujas vidas estão aqui alimentadas na observância da Tua palavra. Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor tem nos feito, nos sustentado, e que toda a sorte de bênçãos, todas as promessas ao Teu povo, Pai, que haja uma página em branco, do qual ali será lançada para a Tua honra, para a Tua glória. Nós oramos, agradecemos, em nome de Jesus. Amém?